A Guerra Civil Americana, que inicialmente se travava em torno da preservação da União e do reconhecimento da secessão, sofreu profunda mutação ao longo de seus anos. A questão da escravidão, que estivera na origem do dissenso, mas que fora tratada com cautela nos primeiros momentos, emergiu gradualmente como centro moral e político do conflito. Desde o início, a União evitara declarar abertamente que lutava pela abolição, receosa de afastar os estados fronteiriços, que ainda mantinham escravidão, mas permaneciam leais ao norte: Kentucky, Missouri, Delaware e Maryland. Lincoln, em sua prudência política, proclamava que o objetivo primeiro era salvar a União, com ou sem escravidão. Entretanto, a dinâmica da guerra modificava o terreno. A cada avanço da União, milhares de escravizados buscavam refúgio sob a proteção de suas tropas. Os comandantes locais, hesitantes, viam-se forçados a decidir se deveriam devolver tais fugitivos ou acolhê-los. Logo, o próprio exército se convertia em agente involuntário de emancipação. O Congresso adotou medidas progressivas, conhecidas como Confiscation Acts, que autorizavam a apreensão de propriedade utilizada para fins militares pela Confederação, categoria na qual se incluíam os escravizados. Estes atos jurídicos corroíam a legitimidade da instituição servil e preparavam terreno para uma transformação mais profunda. Lincoln, embora cauteloso, compreendia a inevitabilidade de vincular o destino da escravidão ao destino da União. Seu gênio político consistiu em saber esperar o momento adequado, quando a guerra tivesse produzido uma vitória suficientemente sólida que lhe conferisse autoridade moral e militar para proclamar a emancipação. Tal oportunidade surgiu após a Batalha de Antietam, em setembro de 1862. Embora não tenha sido uma vitória retumbante da União, representou o bastante para impedir a ofensiva de Lee em território setentrional. Aproveitando esse ensejo, Lincoln anunciou a proclamação preliminar de emancipação, prometendo liberdade aos escravizados nos territórios rebeldes, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1863. O decreto não aboliu imediatamente a escravidão em todo o país, mas representou um marco revolucionário. Ao declarar livres os escravizados em áreas sob rebelião, Lincoln converteu a guerra em cruzada moral contra a instituição servil. A União já não combatia apenas pela integridade territorial, mas pela libertação de milhões de seres humanos. As consequências internacionais foram profundas. A Confederação nutria esperanças de obter reconhecimento diplomático da Grã-Bretanha e da França, que dependiam do algodão sulista. Porém, ao colocar a abolição no centro do conflito, Lincoln tornava politicamente impossível para as potências europeias apoiar um regime fundado na escravidão. Internamente, a proclamação fortaleceu o espírito combativo do Norte. Movimentos abolicionistas que antes pressionavam o governo, agora encontravam na política oficial sua plena realização. A guerra adquiria dimensão moral que galvanizava soldados e civis, conferindo-lhe caráter quase sagrado. Para os afro-americanos, o decreto abriu caminho à participação direta na luta. Regimentos de soldados negros começaram a ser organizados, como o célebre 54º de Massachusetts. Sua bravura no campo de batalha dissipou preconceitos e demonstrou que os outrora cativos não apenas ansiavam pela liberdade, mas estavam dispostos a conquistá-la com sangue. Ao mesmo tempo, a Confederação via-se enfraquecida. A fuga em massa de escravizados reduzia a mão de obra agrícola e privava o esforço de guerra de recursos fundamentais. A emancipação, portanto, não era apenas medida humanitária, mas estratégia militar destinada a solapar as bases econômicas do inimigo. O novo quadro também intensificou divisões no seio da própria União. Democratas opositores, conhecidos como Copperheads, denunciavam a guerra como cruzada radical, temendo a integração dos negros à sociedade livre. Mas a força dos acontecimentos superava tais resistências, consolidando o caminho irreversível da abolição. A Constituição, contudo, ainda mantinha a escravidão intacta. Seria necessária a ratificação da 13ª Emenda em 1865 para extirpar legalmente a instituição em todo o território americano.
A proclamação de emancipação, portanto, foi um passo de transição, um ato de guerra que se converteu em pedra angular da liberdade nacional. Essa transformação do conflito teve ainda consequências simbólicas de grande alcance. Ao redefinir os objetivos da luta, a União se investia da missão de realizar os ideais fundadores da República, a igualdade, a liberdade e os direitos universais. A guerra civil, sangrenta e fratricida, tornava-se, paradoxalmente, um instrumento de regeneração da nação. Portanto, a emancipação não foi mero corolário da guerra. Ela redefiniu sua natureza, mobilizou novas energias, enfraqueceu o adversário, redesenhou a diplomacia e lançou os Estados Unidos em nova trajetória histórica. O conflito, que começara como luta pela preservação da União, findaria como guerra pela liberdade humana, inscrita para sempre na memória da civilização.